Eu perdi anos da minha vida fazendo tudo errado. Anos trabalhando duro, economizando obsessivamente, investindo cautelosamente, seguindo todos os conselhos financeiros convencionais. E sabe o que aconteceu? Nada. Bom, não exatamente nada. Eu mantinha o básico, pagava as contas, sobrevivia, mas nunca prosperava, nunca multiplicava. O dinheiro entrava e saía na mesma velocidade. Às vezes, entrava menos do que saía. Era como estar em uma esteira, correndo sem parar, mas permanecendo no mesmo lugar. Até que um dia, em um momento de total exaustão e frustração, eu parei de fazer o que todos diziam que funcionava e comecei a estudar o que realmente funcionava para pessoas que tinham dinheiro se multiplicando. E foi aí que descobri Florence Scovel Shinn e sua técnica de multiplicação. Uma técnica tão contraintuitiva, tão oposta ao senso comum, tão estranha, que quando eu li pela primeira vez, eu ri. Achei absurdo, impossível. Mas eu estava tão desesperado que pensei, o que eu tenho a perder? E apliquei. E nos primeiros 30 dias, algo começou a acontecer. Pequenas multiplicações. Dinheiro que eu esperava receber vinha em dobro. Oportunidades que pagavam mais do que o previsto. Retornos inesperados. E então, no terceiro mês, a multiplicação ficou inegável. Minha renda tinha triplicado. Não porque eu estava trabalhando 3 vezes mais, mas porque eu tinha aplicado a técnica de Florence. E agora, nos próximos 30 minutos, vou te ensinar exatamente o que ela me ensinou. Vou te mostrar por que tudo o que você aprendeu sobre multiplicar dinheiro está errado. E vou te dar o passo a passo da técnica que, se você aplicar com fé e consistência, vai fazer seu dinheiro começar a se multiplicar de formas que vão parecer mágica, mas que, na verdade, são apenas lei espiritual em ação. Antes de te dar a técnica, preciso destruir algumas crenças que estão bloqueando sua multiplicação neste exato momento. Primeira crença limitante. Dinheiro se multiplica através de investimentos inteligentes. Parece óbvio, certo? Você pega dinheiro, coloca em algo que rende e ele cresce. Ações, imóveis, criptomoedas, negócios. Mas aqui está na verdade que ninguém te conta. Investimentos são consequência, não causa. A causa da multiplicação é energética, não financeira. Florence descobriu que pessoas que têm dinheiro se multiplicando não têm segredos de investimento melhores. Elas têm uma frequência energética diferente. Elas operam em uma consciência de multiplicação. E dessa consciência, as oportunidades certas aparecem. Os investimentos certos se revelam. As decisões certas se tornam óbvias. Mas se você não tem a consciência, não importa quantos cursos de investimento você faça, você vai perder dinheiro. Ou, na melhor das hipóteses, ganhar migalhas. Segunda crença limitante. Você precisa de dinheiro para multiplicar dinheiro. Essa é a grande mentira que mantém pobres pobres. Eles pensam, quando eu tiver dinheiro, aí eu vou multiplicar. Mas Florence ensina o oposto. Você começa a multiplicar antes de ter dinheiro. Você pratica a consciência de multiplicação com o que você tem, mesmo que seja quase nada. E quando você domina a multiplicação no pequeno, o grande aparece. Isso parece místico, mas é extremamente prático. E vou te mostrar exatamente como funciona. Terceira crença limitante. Multiplicação leva tempo. Você planta, espera anos e então colhe. Mas Florence descobriu que multiplicação não é linear. É exponencial. E exponencial significa que parece que nada está acontecendo, e de repente explode. A maioria das pessoas desiste na fase do nada está acontecendo. Mas se você entende a lei da multiplicação, você sabe que cada ação está acumulando energia invisível, que eventualmente vai se manifestar em avalanche. Agora, a técnica. Florence chamava de lei da multiplicação, através da circulação. E tem 4 elementos essenciais. Elemento 1, gratidão multiplicadora. Elemento 2, semeadura consciente. Elemento 3, expectativa certeira. Elemento 4, recepção generosa. Cada elemento parece simples, mas a maioria das pessoas faz errado.
Vou te mostrar como fazer certo. Elemento 1. Gratidão multiplicadora. Não é gratidão comum. Não é apenas dizer obrigado pelo que você tem. É agradecer pelo que você tem, como se já estivesse multiplicado. Deixa eu explicar. Você tem R$100 na carteira. Gratidão comum diz: obrigado pelos R$100. Gratidão multiplicadora diz: obrigado porque esses R$100 já estão se multiplicando. Obrigado porque esses R$100 são sementes que vão gerar 1000. Obrigado porque a multiplicação já começou. Você vê a diferença? Gratidão comum é estática. Gratidão multiplicadora é dinâmica. Ela carrega expectativa de crescimento. E o universo responde não ao que você tem, mas à sua expectativa sobre o que você tem. Florence fazia isso todos os dias. Ela olhava para qualquer quantia que tinha e declarava: este dinheiro é uma semente de multiplicação infinita. E então, ela via esse dinheiro não como um montante fixo, mas como algo vivo, crescente, se expandindo. Quando eu comecei a fazer isso, algo estranho aconteceu. O dinheiro que eu tinha começou a durar mais, rendeu mais, e oportunidades para multiplicá-lo começaram a aparecer. Era como se eu tivesse mudado a natureza do próprio dinheiro, através da minha percepção dele. Elemento 2. Semeadura consciente. Aqui é onde a maioria das pessoas trava, porque semeadura significa dar. E dar dinheiro quando você tem pouco parece insano. Mas Florence ensina: se você quer multiplicação, você precisa semear. E semear não é dar qualquer coisa para qualquer um. É dar estrategicamente, conscientemente, com intenção de multiplicação. Funciona assim. Toda vez que você recebe dinheiro, antes de gastar, antes de poupar, você separa uma porcentagem para semeadura. Pode ser 10%, pode ser 5%, pode ser até 1% se você está começando apertado. O valor importa menos que a consistência. Você separa essa porcentagem e pergunta: onde eu devo semear isso para que multiplique? E você espera a resposta. Pode vir como intuição, pode vir como uma oportunidade, pode vir como alguém cruzando seu caminho com uma necessidade. Florence tinha uma regra: semear onde você recebeu nutrição espiritual. Então, se um livro mudou sua vida, você semeia para o autor ou para uma causa relacionada. Se um ensinamento te abriu portas, você semeia para o professor. Se uma igreja ou comunidade te sustentou, você semeia lá. Por quê? Porque você está honrando o canal através do qual a bênção veio. E quando você honra um canal, você o mantém aberto para mais fluxo. Mas aqui está o elemento crucial, que transforma a semeadura comum em semeadura multiplicadora. Você semeia com decreto de multiplicação. Você não apenas dá o dinheiro, você declara enquanto dá: eu decreto que essa semente se multiplique 30 vezes, 60 vezes, 100 vezes. Eu ordeno o retorno abundante dessa semeadura. Eu comando que essa circulação gere multiplicação infinita. Você fala isso com autoridade total, porque você não está pedindo. Você está ativando uma lei espiritual. A lei diz: o que você semeia, você colhe multiplicado. Mas a maioria das pessoas semeia sem consciência, então colhe sem perceber. Quando você semeia conscientemente com decreto, você ativa a lei intencionalmente, e a colheita vem de forma visível e tangível. Eu vou te contar o que aconteceu quando eu apliquei isso. Eu tinha acabado de receber um pagamento de R$1.500. Era dinheiro que eu precisava desesperadamente para pagar contas atrasadas. Mas eu me lembrei da técnica de Florence. Separei R$150 para semeadura. 10%. Meu estômago se apertou. Minha mente gritou: você é louco. Você precisa desse dinheiro. Mas eu respirei fundo e confiei. Perguntei: onde semear? A resposta que veio foi: semear em uma instituição que alimenta crianças carentes. Eu encontrei uma online. Doei os R$150. E enquanto confirmava na transação, declarei em voz alta: eu decreto que essa semente se multiplique 100 vezes. Eu ordeno o retorno de R$15.000 ou mais dessa semeadura. Parecia absurdo. Parecia arrogante. Mas eu fiz, e então soltei. Não fiquei obcecado. Não fiquei checando quando viria.
Apenas confiei. 3 semanas depois, eu recebi um e-mail de um cliente que eu não falava há 2 anos. Ele tinha um projeto urgente. Precisava começar imediatamente. O orçamento? R$20 mil. Eu quase caí da cadeira. Eu tinha semeado 150. Decretei multiplicação de 100 vezes. E recebi 133 vezes. Coincidência? Não. Lei espiritual. Elemento 3. Expectativa certeira. Esse é o elemento que a maioria ignora completamente. Porque eles semeiam, mas não esperam colheita. Ou esperam de forma vaga, incerta, duvidosa. Florence ensina. Expectativa não é esperança. Esperança diz, talvez aconteça. Expectativa diz, vai acontecer. É apenas questão de tempo. Quando um fazendeiro planta milho, ele não espera que talvez cresça. Ele espera com certeza. Ele já vê a colheita na mente. Ele planeja baseado na colheita que ainda não vê. Você precisa ter a mesma certeza com sua semeadura financeira. Depois de semear, você vive em expectativa. Você fica atento. Você observa. Você aguarda sinais. E quando oportunidades aparecem, você as reconhece como sua colheita. A maioria das pessoas tem colheita aparecendo, mas não reconhece porque não estava esperando. Florence dizia, a colheita raramente vem da mesma direção que a semeadura. Você semeia para um lugar, mas colhe de outro. Você semeia em forma de dinheiro, mas pode colher em forma de oportunidade, conexão, ideia ou presente. Mas tudo tem valor monetário. O truque é reconhecer que é sua colheita e agradecer. Então aqui está o protocolo de expectativa. Depois de semear, você declara, eu espero o retorno multiplicado dessa semeadura. Eu estou atento e receptivo. Eu reconheço minha colheita quando ela vier. E todos os dias, por pelo menos 30 dias, você reafirma essa expectativa. Pode ser uma frase rápida pela manhã. Minha colheita está a caminho. Minha semeadura está multiplicando. Meu retorno está se formando. Isso mantém você na frequência de expectativa. E expectativa é magnética. Ela atrai exatamente o que você espera. Elemento 4. Recepção generosa. Aqui é onde muitas pessoas sabotam a própria multiplicação. A colheita começa a chegar, mas elas a rejeitam. Como? Minimizando. Ah, isso foi só sorte. Ou desconfiando. Isso é bom demais para ser verdade, deve ter algum problema. Ou tendo medo. Se eu aceitar isso, vou ter que devolver. Ou vai ser tirado de mim depois. Florence ensina. Quando a colheita vier, você recebe generosamente, sem dúvida, sem medo, sem culpa. Você recebe como alguém que esperava, que sabia que viria, que reconhece como fruto da lei que ativou. E você agradece profundamente. E aqui está o segredo da multiplicação contínua. Quando você colhe, você separa uma porcentagem dessa colheita e semeia novamente. Assim o ciclo continua. Você semeia, colhe multiplicado, semeia parte da colheita, colhe ainda mais multiplicado, semeia novamente. E cada ciclo é maior que o anterior. É exponencial, é avalanche. Mas a maioria das pessoas faz um ciclo e para. Elas semeiam uma vez, colhem, e então param de semear. E se perguntam por que a multiplicação parou. A multiplicação para quando a circulação para. Dinheiro é energia. Energia precisa circular. Quando você retém tudo, a multiplicação estagna. Quando você mantém a circulação, a multiplicação acelera. Florence tinha uma cliente que estava falida, literalmente sem dinheiro. Ela recebeu R$50 de uma amiga como ajuda. Florence lhe disse, separe R$5 e semeie. A mulher disse, mas eu preciso desses 50 para comer. Florence respondeu, se você quer que os 50 se multipliquem, você precisa semear primeiro. A mulher desesperada confiou. Separou R$5, doou para uma instituição de caridade, decretou multiplicação. Nos próximos dias ela recebeu uma proposta de trabalho freelance, que pagou R$500. Ela ficou chocada. Florence disse, agora separe 50 e semeie novamente. A mulher fez, e no mês seguinte ela recebeu uma oferta de emprego fixo, ganhando 5 mil por mês. Ela continuou semeando 10%, e em 6 meses ela tinha sido promovida. Estava ganhando 8 mil.
e tinha saído completamente da pobreza. Não porque ela ficou mais inteligente ou trabalhou mais duro, mas porque ela ativou a lei da multiplicação através da circulação. Agora deixa eu te mostrar por que isso funciona do ponto de vista energético. Dinheiro é energia congelada. Energia de trabalho, de valor, de troca. Quando você retém energia, ela estagna. Pense em um lago sem entrada e saída de água. A água fica parada, suja, morta. Mas um rio que recebe água e permite que a água flua está sempre limpo, vivo, abundante. Você precisa ser um rio, não um lago. E ser um rio significa permitir que o dinheiro entra e saia. Mas não saia de qualquer forma. Saia estrategicamente. Semeadura não é gasto. Gasto é consumo. Semeadura é investimento espiritual. Você está investindo no campo energético invisível com a expectativa de retorno multiplicado. E o campo energético sempre paga dividendos maiores que qualquer investimento físico, porque ele não está limitado por leis materiais. Ele opera em leis espirituais, onde multiplicação não tem teto. Florence também ensina algo que revolucionou minha relação com o dinheiro: a técnica do dízimo mental. Ela diz: mesmo que você não possa semear fisicamente agora, você pode semear mentalmente. Como? Toda vez que você ver uma quantia, mentalmente você separa 10% e declara: isso é para semeadura. Você está no mercado, vê que sua compra deu R$100. Mentalmente você diz: R$10 são para semeadura, 90 são meus. Você recebe o salário de 3.000. Mentalmente declara: 300 são para semeadura, 2.700 são meus. Você está treinando sua consciência para sempre separar. E quando a consciência está treinada, o ato físico se torna natural. Eu fiz isso por 1 mês antes de começar a semear fisicamente. E quando comecei a semear fisicamente, não doeu, não foi sacrifício. Era natural, porque minha consciência já estava condicionada. Mas tem armadilhas nessa técnica. Armadilhas que fazem muitas pessoas aplicarem errado e não verem resultados. Primeira armadilha: semear com expectativa de retorno da mesma fonte. Você semeia para uma pessoa esperando que ela te pague de volta. Não funciona assim. Você semeia e solta. A colheita vem de onde o universo decidir, não de onde você decidir. Segunda armadilha: semear com ressentimento ou obrigação. Se você está dando, mas sentindo raiva, medo ou pressão, não é semeadura. É apenas gasto emocional. Semeadura precisa ser feita com alegria, fé, expectativa positiva. Se você não consegue semear com esses sentimentos, é melhor não semear ainda. Trabalhe primeiro sua consciência. Terceira armadilha: semear e depois ficar obcecado checando quando vai retornar. Isso é plantar uma semente e ficar desenterrando para ver se está crescendo. Você mata a semente. Você semeia, decreta, espera com fé e vive sua vida. O retorno vem no tempo certo. Quarta armadilha: parar de semear quando a colheita demora. Florence era clara. Às vezes a colheita demora porque está crescendo algo muito maior do que você pediu. Se você desiste antes da colheita, você perde anos de investimento energético. Confie no processo. Continue semeando consistentemente. A colheita acumulada, quando vier, vai valer cada segundo de espera. Agora vou te dar um protocolo de 30 dias para ativar a multiplicação na sua vida. Dia 1 ao 7. Pratique gratidão multiplicadora. Todo dia olhe para qualquer dinheiro que você tem, mesmo que seja uma moeda, e declare: este dinheiro está se multiplicando agora. Esta é uma semente de abundância infinita. Faça isso com sentimento, não mecanicamente. Dia 8 ao 14. Comece o dízimo mental. Separe mentalmente 10% de toda a quantia que você vê ou manuseia. Treine sua consciência. Dia 15 ao 21. Faça sua primeira semeadura física. Separe uma quantia. Não precisa ser grande. E semeie conscientemente com decreto de multiplicação. Declare: eu decreto que essa semente se multiplique 30, 60, 100 vezes. Dia 22 ao 30. Viva em expectativa.
todo dia reafirme: minha colheita está a caminho. Eu estou atento e receptivo. Eu reconheço minha bênção quando ela vier. E quando algo bom acontecer nesses 30 dias, reconheça como sua colheita. Agradeça profundamente e, se possível, semeie parte dela novamente. Florence tinha uma frase que mudou minha vida. Você não pode dar uma colher e esperar receber uma colher de volta. Você dá uma colher e recebe uma pá. Mas você precisa dar a colher primeiro. A maioria das pessoas quer receber a pá antes de dar a colher e ficam esperando eternamente. A lei da multiplicação exige que você inicie o fluxo. Você não pode receber sem dar. Mas quando você dá primeiro, estrategicamente, conscientemente, com fé, o retorno é sempre maior. Sempre. Sem exceção. Porque essa é a natureza da lei. Uma semente de milho gera uma espiga com centenas de grãos. Você não planta e colhe só um grão. Você planta um e colhe centenas. Assim funciona na natureza. Assim funciona no espírito. Assim funciona com o dinheiro. Mas tem um nível ainda mais profundo nessa técnica. Florence ensina que multiplicação não é apenas sobre aumentar a quantidade. É sobre aumentar a qualidade da sua vida. Porque você pode ter mais dinheiro e ser miserável. Multiplicação verdadeira é quando sua vida toda expande. Mais dinheiro, sim. Mas também mais paz, mais alegria, mais liberdade, mais capacidade de abençoar outros, mais impacto, mais significado. Quando você ativa a lei da multiplicação da forma certa, tudo multiplica, não só sua conta bancária. Quando eu apliquei essa técnica, meu dinheiro multiplicou, sim, mas também minhas conexões multiplicaram. Pessoas incríveis começaram a entrar na minha vida. Minhas oportunidades multiplicaram. Convites, propostas, portas se abrindo. Minha paz multiplicou. Eu parei de viver ansioso sobre dinheiro. Minha alegria multiplicou. Eu comecei a aproveitar a vida de formas que eu não conseguia antes. Porque multiplicação não é apenas matemática. É espiritual, é holística, é transformadora. Florence também alerta. Não use essa técnica para acumular egoisticamente. Use para circular generosamente. O propósito da multiplicação não é você ter mais para estocar. É você ter mais para fluir, ter mais para abençoar, ter mais para criar impacto, ter mais para viver plenamente e ajudar outros a viverem plenamente. Se sua motivação é apenas acumular, a técnica não vai funcionar a longo prazo. Pode até funcionar inicialmente, mas vai estagnar. Por que o universo não multiplica para alimentar ego? Multiplica para expandir amor, serviço, contribuição. Então, sempre que você receber multiplicação, pergunte: como eu posso usar isso não só para mim, mas para o bem maior? E as respostas que vierem, haja nelas, e mais multiplicação virá. Deixa eu te contar uma última história. Florence tinha um aluno que era empresário. Ele aplicou a técnica. Começou a semear 10% de tudo que ganhava. Decretava multiplicação. Esperava com fé. E seu negócio explodiu. Em 2 anos ele tinha multiplicado sua renda por 10. Mas então, ele parou de semear. Ele pensou: agora que estou rico, não preciso mais fazer isso. Foi apenas para me tirar da pobreza. Em 6 meses, o negócio começou a declinar. Problemas apareceram. Clientes sumiram. A multiplicação parou. Ele procurou Florence desesperado. Ela disse: você parou a circulação. Você fechou o canal. Reabra. Ele voltou a semear. Dessa vez com quantias muito maiores, porque ganhava muito mais. E em 3 meses, o negócio voltou a prosperar. Ele aprendeu. Multiplicação não é uma fase. É um estilo de vida. Você não ativa e desativa. Você mantém ativo sempre. Porque no momento que você para a circulação, a multiplicação para. Então, aqui está a Furatsu na verdade final. A técnica funciona. Não porque eu estou dizendo. Não porque Florence disse. Mas porque é lei. Tão real quanto gravidade. Você pode ignorar gravidade, mas ela não deixa de funcionar. Você pode ignorar a lei da multiplicação, mas ela não deixa de existir. A diferença é: você ativa conscientemente e colhe os benefícios, ou vive ignorante dela
e sofre as consequências. Você demorou tempo demais sem saber disso. Eu também demorei. Mas agora você sabe. Você tem a técnica. Você tem o conhecimento. Você tem o protocolo. O que você não tem mais é desculpa. Então a pergunta é: você vai aplicar? Você vai realmente separar uma porcentagem e semear? Você vai realmente decretar multiplicação? Você vai realmente esperar com fé? Você vai realmente receber generosamente? Ou você vai ler isso, achar interessante e não fazer nada? Porque aplicar requer algo que muitos não têm: coragem. Coragem para confiar em algo que parece contraintuitivo. Coragem para dar quando você tem pouco. Coragem para acreditar em multiplicação, quando tudo ao redor grita escassez. Mas se você tiver essa coragem, se você aplicar essa técnica com fidelidade, em 30 dias você vai começar a ver sinais. Em 90 dias você vai ver resultados tangíveis. E em 1 ano, você vai olhar para trás e não vai acreditar no quanto sua vida financeira mudou. Não por sorte, não por acaso, mas porque você ativou a lei. E a lei sempre funciona para quem a ativa. Sempre. Então, comece hoje. Separe algo, mesmo que pequeno. Semeie conscientemente. Declare multiplicação. Espere com fé. E prepare-se, porque a colheita está vindo. E ela vai ser maior do que você imagina. Muito maior. Esse é o poder da técnica de multiplicação de Florence. E agora, ele é seu.